Minas Urgente. Oferecimento. Tuf sem cloro, cuidado suave, resultado poderoso, qualidade Start. Tá acabando o prazo. CRLV, aquele documento do seu carro vai começar a ser cobrado. Tem que fechar as torneiras. Novo alerta do DEMAI pede para a população economizar água. Povo de Uberlândia tá gastando demais. Morto a facadas, homem atacado na rua e morre em posto de combustível onde foi pedir socorro. Estão abusando, agora é o nome dos bombeiros que está sendo usado para aplicar golpes. Há alguns meses nós temos recebido questionamentos da população, tanto aqui no atendimento presencial, quanto pelo nosso e-mail ou pelo nosso WhatsApp funcional, perguntando se a origem desses e-mails é uma origem institucional ou se eles representam uma fraude. Advogado do Povo, vamos falar dos seus direitos ao vivo? Mande sua pergunta pelo BandZap. Hoje é terça-feira, 27 de agosto, e o Minas Urgente está no ar. É isso mesmo, uma ótima tarde para você ligado na tela da Band Triângulo. Eu, Ricardo Bagnetti, junto com toda a nossa equipe. Estamos chegando, claro, com muita informação para você. Desejando a todos uma ótima terça-feira. O nosso muito obrigado por nos receber aí na sua casa, no seu trabalho. Aqui no Minas você já sabe, né? Jornalismo dinâmico com credibilidade. Para fazer a diferença no seu dia é aqui no Minas, o programa da Hora do Almoço, que faz questão da sua participação. Ó, o nosso BandZap liberado aí no alto da tela para você registrar no seu celular ou com a câmera do seu aparelho. Você acessa o QR Code, vem direitinho aqui para o nosso BandZap e eu interajo com você ao vivo, tá certo? É o único programa que faz isso aqui dentro do estúdio. A gente também está ao vivo com você lá no YouTube da Band Triângulo. Você pode assistir do seu celular, do seu computador, pode rever os nossos programas, isso é muito importante. E tem notícia para você lá no Instagram e no Facebook, você que está conectado nas redes sociais, @BandTriângulo, @Bagnetti, as minhas redes sociais. É um prazer tê-los online também. Terça-feira, nós temos um encontro marcado aqui com o nosso advogado do povo. O advogado do povo vem para falar dos seus direitos. Você aproveita o nosso BandZap, manda seu nome, a cidade que você está acompanhando e a sua dúvida. Foi demitido e aí não recebeu seus direitos trabalhistas, comprou um produto que não estava funcionando e aquele financiamento que está te dando uma dor de cabeça danada, quer saber da aposentadoria? Mande sua pergunta pelo BandZap que o nosso advogado do povo responde para você, tá bom? Vamos começar falando de abastecimento de água. Muito tempo sem chover, mais de 120 dias sem chuva em toda a região e tem gente que está gastando mais do que devia. Tá? Tem recomendação aqui do DEMAI, o Departamento Municipal de Água e Esgoto de Uberlândia, para que as pessoas diminuam o consumo, façam o consumo consciente, porque os números estão assustando. Carlos Vilela está comigo ao vivo aqui para trazer essa informação. Recentemente o DEMAI fez essa recomendação e agora ele repete, né, Vilela? Boa tarde para você. É uma recomendação em tempo. Boa tarde, Bagnetti. Boa tarde para você ligado no Minas. Lembrando, Bagnetti, que esse não é o primeiro alerta que o DEMAI faz, não. Essa recomendação está reforçando outras que o DEMAI já fez para a população evitar o chamado desperdício de água. Não é não usar a água, não. É o uso consciente. O DEMAI tem feito, inclusive, já está fazendo manobras hídricas nos reservatórios para manter os níveis necessários e o abastecimento da cidade. Já que, como você disse, a estiagem já está passando aí dos 120 dias. Os níveis dos reservatórios, assim como dos rios que abastecem as cidades, não só Uberlândia, já estão diminuindo. E ultimamente, com a piora da qualidade do ar, né, a baixa umidade do ar, essa sequidão danada e até mesmo esse fumacê do final de semana, até aquela fumaça do interior do estado de São Paulo, a fumaça das queimadas aqui de Uberlândia tem contribuído com a piora da qualidade do ar. Esse descontrole do clima, né? Um inverno quente, como foi agora, também fez com que aumentasse o consumo. Só para você ter uma ideia, Bagnetti, o consumo médio por habitante em Uberlândia chegou nesta época em 316 litros por pessoa por dia. Sabe quanto é recomendado pela Organização Mundial de Saúde? 110 litros por pessoa por dia. Então está quase 3 vezes mais.
Então tem alguma coisa aí que está sendo não observada por quem usa água. O DEMAI está ressaltando que essas ampliações que foram feitas no abastecimento nos últimos anos pela Prefeitura de Uberlândia, mas lembra que o uso da água, ele tem que ser consciente, porque ele é fundamental, já que a água a gente tem visto que é um recurso finito. Depois, quando não tiver, aí todo mundo vai lembrar dos dias de hoje, por que eu não economizei. Não é mesmo? Então tá dado o recado para todo mundo. É assim que funciona, né, Bagnetti? Em tempos de seca, diminui um pouquinho o consumo. Depois a gente vê como é que fica para frente, né? Consciente, essa é a palavra. Obrigado, Carlos Vilela. E tem então o segundo alerta feito pelo DEMAI num curto espaço de tempo. A gente está enfrentando esse período de estiagem, mais de 100 dias, 120 dias de chuva. Uberlândia, apesar de viver uma situação confortável aí com o sistema de abastecimento planejado para atender a cidade nos próximos 30 anos, não nos dá o direito de abusarmos aí então da água tratada que chega nas nossas torneiras. Né? Se você pegar o ranking nacional no Brasil, Uberlândia está entre as três melhores do Brasil quando a gente fala saneamento básico, que é água e esgoto tratados, tá? Mas nem por isso a gente pode abusar. Carlos Vilela foi muito feliz ao lembrar que esse final de semana vivemos uma situação atípica, né? Essa fumaça que tomou conta da cidade, o que tinha de fuligem, em quintal, garagem, em cima de carro, quem deixou a roupa no varal sabe o tamanho do transtorno e precisou fazer a limpeza toda. Mas não pode fazer, igual hoje eu presenciei, vindo a pé aqui para a televisão, a senhora lavando não só a calçada, mas também ali o asfalto com a mangueira, fazendo a mangueira de vassoura. Aí não pode, aí é jogar água pelo ralo, literalmente. Então, são nessas pequenas coisas que a gente tem que prestar atenção, tá certo? Também a situação de emergência na cidade de Uberaba. E Uberaba vive um problema muito maior, tá? A prefeitura reforça o alerta. São mais de 150 dias sem chuva em Uberaba, para ser bem específico. Agora é o Juliano Carlos que está ao vivo com a gente para falar da situação do abastecimento aí em Uberaba. Boa tarde para você, Juliano. Boa tarde, Bagnetti. Boa tarde a todos que nos acompanham. Situação bastante complicada, até mesmo pela falta de chuva. E ontem foi feito um decreto publicado no Porta-Voz, o Jornal do Município, decreto 6.423/2024, para manter a integridade física das pessoas, proibição de qualquer tipo de atividade com fogo, seja limpeza de terreno, queimada controlada ou qualquer atividade com fogo a céu aberto, e é válido por 180 dias. Esse decreto, Bagnetti, ele visa manter a integridade física das pessoas e a preservação dos bens públicos, patrimoniais e também da fauna e da flora no município. Lembrando que a Codal continua fazendo aquela questão do fechamento dos reservatórios durante a madrugada, provavelmente deve se estender essa semana, e esse decreto vale para os próximos 180 dias. Então, qualquer pessoa que estiver pensando em atear fogo, fazer limpeza controlada, queimada, muito cuidado, porque já tem o decreto, e lembrando que a queimada em vegetação, principalmente, é um crime, não é, Bagnetti? Exatamente. A gente acompanhou essa situação não só em Uberaba, Uberlândia, Triângulo Mineiro, mas em todo o Brasil, né? Essa grande quantidade de queimadas, muito por fatores naturais, outros sendo investigados aí pela própria Polícia Federal, aí Ministério do Meio Ambiente, que tem cara de incêndio criminoso. Tá, mas o impacto é o mesmo para toda a população. Quem sente na pele somos nós, né? Quando a gente fala da saúde, quando a gente fala da sujeira, e aí o consumo de água aumenta, e aí a gente fica sem água. Uberaba, a gente sabe, de cor e salteado, um problema crônico de abastecimento. Estão tentando há anos resolver, ver se faz a transposição de água do Rio Grande até a cidade para dar um reforço, mas essa é uma obra
gigantesca e quem viver verá. Deixa eu te lembrar, daqui a pouquinho tem advogado do povo, tá? Pra gente falar dos seus direitos, Bandzap tá liberado, você manda o nome, a cidade está acompanhando e a sua dúvida. Dúvida com a aposentadoria, a pensão do filho que está atrasada, manda sua pergunta para cá que o nosso advogado vai responder para você. Mas agora tá na hora de você escolher a faculdade que vai transformar o seu futuro, gente. Tô falando da Unipac Uberlândia, que está celebrando 20 anos de compromisso com a educação. Olha só, hein? São 2 décadas oferecendo ensino superior com qualidade superior. Claro, preparando você, preparando profissionais para o mercado de trabalho. Vem fazer parte dessa história de sucesso e conquiste o seu diploma com quem entende de educação com qualidade, viu? Unipac Uberlândia, ensino superior com qualidade superior. Me ajuda. É o seguinte, eu não me sinto realizado. Minha carreira, parece que ela deu uma estagnada. Ah, doutor, talvez seja a hora de repensar algumas escolhas na vida. Por exemplo, onde você estudou? Como assim? Na Unipac, a jornada acadêmica vai além do estudo. Nossos laboratórios são o palco das descobertas. Juntos, vamos construir o seu caminho para o sucesso. Unipac. Não tenha dúvida, viu? Educação é com a Unipac Uberlândia. Conquiste já o seu futuro, não deixe para amanhã. Daqui a pouquinho eu quero trazer para você aqui no Minas Urgente, que é aqui o prazo para você regularizar o seu CRLV, o documento do seu carro, está vencendo agora. Virada de mês, quem não tiver com o documento em dia, vai ter problemas com a justiça, tá bom? Vamos falar aí então da violência que assombra as nossas cidades. Uma pessoa foi esfaqueada em Uberlândia. Ela chegou a pedir ajuda em um posto de combustível, mas não resistiu. Volta o Carlos Vilela ao vivo aqui pra gente para falar dessa situação terrível, Vilela. Pois é, um caso, Bagnete, que a polícia investigativa já está trabalhando em cima dele. Esse fato aconteceu ontem à noite, quando a polícia militar foi chamada num posto de combustíveis que fica na Avenida João Naves de Abra, que perto do Saraiva, Santa Mônica, foi chamada pelos funcionários frentistas deste posto, né, por conta de um homem de 38 anos que, de acordo com o relato das testemunhas de quem chamou a polícia e que consta, inclusive, do boletim de ocorrência da Polícia Militar, esse rapaz, ele vive em situação de rua, ele é bem conhecido dos funcionários do posto e ele teria chegado nesse posto e pedido ajuda, falando inclusive que tinha levado uma facada no peito, né? Assim o pessoal fez o chamado tanto para a Polícia Militar quanto para o Corpo de Bombeiros, só que antes mesmo da chegada do socorro e das providências, ele caiu já desfalecido. Quando os militares do SEAT, o médico do SEAT chegou, fez a avaliação, ele já estava sem vida, né? A polícia já está fazendo os levantamentos, né, para se chegar à autoria deste homicídio que aconteceu na noite de ontem e não descarta a possibilidade, inclusive, de ter sido um crime com certa relação ao uso de drogas, ao uso de bebidas, enfim, a essa situação que quase sempre culmina numa violência extrema como essa. Aguardar as investigações por parte da Polícia Civil agora. É com você. Valeu, Vilela. Pensa que cena terrível aí, então, nesse posto de combustível, os frentistas trabalhando, clientes ali, um homem chega pedindo socorro, gritando, né, pedindo para ser salvo, esfaqueado e acaba morrendo aí na pista de um posto de combustível, isso bairro Santa Mônica e Uberlândia. Essas imagens aéreas aí, então, ilustrando bem a cena do crime para você. Equipe do Via Drones, né? Alô, Via Drones, um abraço para você, obrigado pela parceria de sempre aqui com o jornalismo da Band e Triângulo. Uma situação terrível, tá? E tudo indica aí, então, que é uma pessoa que estava vivendo nas ruas de Uberlândia, pode ter relação aí com o tráfico de drogas, e o tráfico de drogas acaba sendo a mola propulsora de outros crimes, tá? Agora, olha só, morador de rua, eu quero falar a respeito disso. Você já deve ter reparado aqui em Uberlândia a quantidade de pessoas perambulando, pedindo pelas ruas de Uberlândia, tá? E isso é consequência. Mais outra pessoa que estava vivendo pelas ruas de Uberlândia foi assassinada a tiros, o corpo encontrado no bairro Santa Mônica. Luciane Oliveira
traz as informações. Boa tarde para você, Luciane. Boa tarde para você, Bagnete, para todos que acompanham. Esse crime aconteceu aqui, como você falou, no bairro Santa Mônica. Nós estamos na rua Francisco Antônio Fernandes, onde uma testemunha contou para a polícia que ouviu alguns disparos de arma de fogo. Ele foi até a varanda do prédio e viu 3 homens em uma charrete, um deles estava caído e, segundo essa testemunha, eles estavam saindo correndo aqui da rua até uma rua paralela. Depois a polícia foi informada que um homem foi jogado dessa charrete, né, nessa rua paralela, que é a rua Antônio de Souza Franqueiro. Os policiais foram até o local, encontraram a princípio a vítima com vida e com ferimentos na cabeça, encaminharam para o pronto-socorro do Hospital de Clínicas aqui da UFO. O homem chegou a ser encaminhado aí para a UTI, mas não resistiu. E a polícia ainda tenta localizar esses suspeitos. A vítima era um homem de 32 anos. Tá certo, Luciane. Obrigado pelas informações. A gente está vendo as imagens. Ontem nós já trouxemos esse caso aqui, então, uma cena macabra. Tá certo? Olha só, o corpo está na carroça. E agora, por outro ângulo, a gente acompanha o momento que o corpo é descartado. Tá? O que se sabe até agora, através da investigação da polícia, é que aí, então, onde ele foi descartado, seria a casa de um familiar, a casa da mãe, mas uma pessoa que estaria vivendo pelas ruas de Uberlândia. Olha que coisa macabra. A carroça para, joga o corpo do homem aí e a coisa fica por essa forma. Tá? A gente tem que discutir, eu quero continuar falando com a Luciane a respeito de um crime, um feminicídio, uma mulher assassinada lá em Patos de Minas, mas a gente tem que discutir essa questão das pessoas que estão vivendo nas ruas de Uberlândia. A quantidade é enorme, a quantidade de gente pedindo nos semáforos, a quantidade de gente pedindo comida na porta dos restaurantes, tá? Na região da rodoviária, na região do bairro Santa Mônica, do bairro Saraiva, tá terrível. Terrível. Assistência social, vamos trazer uma discussão em torno desse assunto. Volta aqui, a Luciane, ela continua conosco. Vamos lá para o Alto Paranaíba, vamos lá para Patos de Minas, porque a mulher tinha 44 anos, né? A gente não vai falar do feminicídio, meu diretor? Então tá. Lu, me conta dessa história lá, então, uma mulher que teria sido assassinada, inclusive na frente da filha, e o suspeito é o companheiro dela. Isso mesmo, Bagnete. Na verdade, a vítima tinha 23 anos, ela foi morta pelo marido dela de 25 anos e ele cometeu o crime na frente da filha do casal, uma menina de 4 anos. E segundo a polícia, a motivação que ele informou foi ciúmes. Ele acreditava que ela estaria o traindo e por isso que ele cometeu o crime, né? Isso não justifica. E ele tentou na sequência também tirar a própria vida, atirou na cabeça, no peito, mas ele não morreu, ele foi levado para o hospital. A polícia foi chamada por moradores que moram próximo da residência, ouviram disparos de arma de fogo. A polícia foi até o local, precisou invadir a casa porque ele não atendeu, não recebeu a princípio a polícia. Encontrou então o corpo da mulher no chão da cozinha e a criança estava lá chorando. O homem estava com a arma na mão e ele disse para a polícia então que teria cometido o crime, como eu disse, por conta de ciúme, tentou tirar a própria vida, foi levado então aí para o hospital, não morreu. Infelizmente, né, mais uma mulher que perde a vida por conta de um feminicídio, né? O corpo dela foi levado para o IML e o mais triste disso também, né, Bagnete, é que a filha do casal de apenas 4 anos presenciou tudo. Eu volto com você. Não, é terrível uma situação como essa, viu, Luciane? Você vai ver, vamos colocar de novo aqui o casal, um casal jovem, bonito, uma moça bonita. O camarada, então, por conta de ciúmes, estava desconfiando de uma traição. Ele acha que está no direito de tirar a vida da companheira por uma suposição, por um ciúmes, por conta de bobagem, que ele não tinha certeza de nada. Tá? E isso nada justifica levantar um dedo contra uma mulher e aí tirar a vida da própria. Agora é engraçado, né? Para matar a mulher na frente da filha, ele foi bom de pontaria. Para tirar a própria vida, um incompetente. Nem isso ele deu conta. Né? A gente fica por entender, será que era isso mesmo que ele estava tentando fazer? Porque a mulher morreu na hora. E ele está lá no hospital recebendo todo o atendimento possível para ver se sobrevive.
é uma situação que a gente não consegue entender. Uma moça jovem, bonita, uma filhinha pequena, olha só. E o camarada um covarde. Um covarde. Quantas histórias de covardia como essa a gente não tem mostrado Brasil afora? Agosto, uma das cores do mês de agosto é justamente a prevenção contra, a prevenção e o combate à violência contra a mulher. E quantos casos de mulheres assassinadas nós já não mostramos nesse mês de agosto? Hoje, dia 27 de agosto, caminhando para o finalzinho. Então, na prática, as nossas leis não funcionam, na prática a covardia continua e a gente se pergunta até quando? Uma mulher de 44 anos foi presa suspeita de transportar pacotes de maconha. Estava dentro do carro, passando pela 050, no carro com ela, uma criancinha, a filha de 11 anos de idade. Volta o Juliano aqui para mim, que exemplo que essa mãe está dando para essa menina, hein? Pois é, Bagnete, essa ocorrência aconteceu no quilômetro 177 da BR-050. As equipes da Polícia Rodoviária Federal faziam operação e fiscalizações. Os policiais viram ela no HB20 de cor branca, tinha essa criança, mas tinha um homem também que estava no veículo. Os policiais abordaram essas 3 pessoas no carro, elas apresentaram nervosismo, menos a criança, claro, que não sabia o que estava acontecendo ou se tinha algo de errado no carro. Então os policiais, mediante essa situação, decidiram levar o veículo até o posto policial sob escolta. Então a mulher estava dirigindo o carro nas proximidades da universidade. O homem exigiu que ela freasse o carro, pulou com o veículo em movimento e fugiu pelo matagal. As equipes fizeram varreduras, buscas, mas ele não foi encontrado. Na chegada no posto da PRF, os policiais solicitaram o apoio da ROCA da PM. Então os cães farejadores foram até o veículo, fizeram o trabalho e aí descobriram que tinham drogas no carro. Foi desmontado o para-choque e outras partes do veículo e encontrado os tabletes de maconha colombiana, uma droga mais cara, nesses compartimentos escondidos. Essa mulher suspeita de tráfico de drogas foi presa em flagrante, levada até a delegacia e apresentada ao delegado de plantão. Teve a prisão confirmada, está na penitenciária e deve passar hoje à tarde pela famosa audiência de custódia. Bagnete. Que fique presa, né? Agora a gente lamenta aí então o destino dessa criança de 11 anos, que vai ficar com algum familiar, algum parente que pelo menos tente amenizar essa situação aí quando não vai para um abrigo, tá bom? Ó, daqui a pouquinho, advogado do povo, tá? Você pode mandar a sua pergunta aí então para o nosso Band Zap. Vamos falar dos seus direitos. O doutor Leônidas já está comigo aqui nos estúdios. Mas agora, olha só. Se ainda não está participando da promoção do Dia dos Pais do Vizinho Supermax, como assim, gente? Corre que dá tempo de você concorrer a 100 vales compras no valor de R$100 para você gastar como você quiser no e-commerce do Supermax. Legal, né? Você compra pelo aplicativo do vizinho. Isso, vamos lá! E economiza. E ainda pode ser contemplado, tá? Aproveite as incríveis ofertas da terça e quarta sacolão que eu trago para você a partir de agora. Olho na tela aqui do Minas Urgente. Beterraba, cebola, mamão formosa, só R$ 2,99 o quilo. Tem também maçã, só R$ 8,99 o quilo. Ovos brancos Josedite, grandes cartela com 20 unidades, só R$ 9,99. Barato, hein? Muito barato. E o repolho verde, só 99 centavos o quilo para você. Tem mais. Uva preta sem sementes, bandeja com 500 gramas, só R$ 5,99. Olha esse daí, ó. Esse a gente conhece. Tomate Grapinel Trebesque, a embalagem de 180 gramas, só R$ 1,99. Esse aí eu como direto, é aqui no programa, inclusive, tá? E para fechar, tem músculo bovino no açougue do Supermax, só R$ 22,99 o quilo. Barato assim, gente, só no vizinho. Lembrando que ofertas como essas e muitas outras, claro, você encontra em todas as lojas Supermax. E sempre tem uma aí pertinho da sua casa ou do seu trabalho, não é verdade? Supermax, economia pertinho de você, tá certo? Ó, lá é ponta firme. Um abraço para toda a equipe do Supermax que sempre acompanha aqui o Minas Urgente. A gente tem falado dos golpes que não param, né? Olha mais esse. Moradores de Uberlândia têm recebido falsos e-mails com o nome do Corpo de Bombeiros. Veja só você, tá?
Claro, a corporação alerta sobre essas mensagens. Fique esperto, porque é golpe. Muita gente desconfiou das mensagens por causa dos disparos em sequência. A partir daí, consultaram os bombeiros. Bom, já há alguns meses nós temos recebido questionamentos da população, tanto aqui no atendimento presencial, quanto pelo nosso e-mail ou pelo nosso WhatsApp funcional, perguntando se a origem desses e-mails é uma origem institucional ou se eles representam uma fraude. E aí nós temos apurado pela qualidade do texto, pelas imagens gráficas e outras coisas que são e-mails fraudulentos. Além do que, a gente não tem por procedimento, né, disparar e-mails com esse tipo de informação. Os golpistas se reinventam cada dia mais para cometer crimes e extorquir a população. Desta vez, a tentativa foi de arrancar dinheiro de empresários por mensagens que alertavam sobre o vencimento de uma suposta vistoria do estabelecimento. Se porventura o cidadão deparar-se com esse tipo de situação, a orientação é uma só: procurar o Corpo de Bombeiros, seja por meio dos canais da internet ou de forma presencial. O bombeiro também nunca coloca nos seus e-mails por padrão nenhum tipo de link, a não ser sugestões para acesso a legislações, mas sem um link. É importante lembrar que a corporação não costuma se comunicar com as pessoas por e-mail, a não ser em casos excepcionais. Em caso de dúvida, ainda que seja um e-mail que pode ter sido enviado pelo Corpo de Bombeiros, em caso de dúvida, a população pode entrar em contato com o nosso serviço de atendimento, tanto presencial, tanto atendimento por e-mail, quanto o nosso WhatsApp funcional. O Corpo de Bombeiro é uma das instituições mais admiradas em todo o Brasil. Tá? A gente sabe disso. O Corpo de Bombeiros, ele é amado por todos os brasileiros devido à importância do seu trabalho. E a malandragem, sabendo disso, quer se aproveitar da situação para dar uma rasteira em alguém. Então desconfia, tá? Corpo de Bombeiro não manda e-mail para ninguém. Se precisar de alguma coisa, você liga no Corpo de Bombeiros, é 193 e aí tá tudo certo. É assim que funciona. Com essas imagens eu vou fazer um intervalo rapidinho. Na sequência, volto eu e o advogado do povo para falar dos seus direitos. Você é muito alta. Você nunca vai conseguir. Você não tem um corpo ideal para isso. Os desafios são inevitáveis, mas uma chance única de nos reinventarmos. E aqui você pode começar um novo capítulo da sua história. O que te diferencia é o que te faz forte. Sem julgamentos. Só educação. A sua força define nossa história. Vença seus medos. Vencer Uniub. Síndico, vê caminhão de mudança suspeito, mas ninguém no prédio vai se mudar. Liga pro 190 e é rede! Quando polícia e comunidade jogam em rede, a segurança ganha. Acesse o site e faça parte dessa rede. Venha expressar o amor pelo seu pai e a paixão pelo automobilismo no Praça Uberaba Shopping. De 6 a 31 de agosto, visite o carro de corrida da Band no piso 2, tire uma foto e marque a Band Triângulo e o Praça Uberaba Shopping no Instagram. Sua foto poderá ser exibida na nossa programação. Experiência única para os amantes do automobilismo e para aqueles que desejam acelerar no Dia dos Pais. Não perca! Oferecimento Rangu, Sicredi e Vital Publicidade. Realização Praça Uberaba e Band Triângulo. Toda terça-feira é dia da gente falar dos seus direitos aqui no quadro Advogado do Povo, com o doutor Leônidas Souza. Doutor, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Ô, Bagnete, obrigado eu, boa tarde a você. E boa tarde a você que mais uma vez nos acompanha aqui no Minas Urgente. Ó, para você participar é muito fácil, quando o doutor Leônidas liga o microfone, você aproveita o nosso Band Zap, tá certo? Manda a sua pergunta, manda aí então o nome e a cidade onde você está acompanhando. É assim, programa ao vivo é assim que funciona, a gente resolve na hora. Doutor Leônidas aí então se aprontando para responder às suas perguntas. Você está vendo aqui, já tem muita gente participando. Aproveita, já registra o nosso Band Zap aí para você, claro, sempre poder estar em comunicação conosco. Volta para cá, doutor Leônidas, que está ao vivo com a gente agora 1h10. Vamos começar com o Dorian, aqui do Shopping Park. Boa tarde, doutor. Estou recebendo seguro-desemprego e minha próxima parcela é dia 12/9.
Se eu assinar a carteira dia 6, eu ainda recebo essa parcela ou ela é bloqueada imediatamente? É uma boa pergunta, mas eu entendo que não, porque o fato gerador é o mês anterior. Então eu não vejo aí que esses poucos dias podem impedir de você receber a sua parcela, pois ela decorre do mês que passou. Isso causaria um prejuízo imediato ao contribuinte, no caso você. Então, eu entendo que não, mas temos que esperar na prática para ver o que vai acontecer. Doutor, eu estou aqui com a Paloma Maria de Monte Carmelo, obrigado pela sua participação. Ela tem duas perguntas aqui, a gente já responde tudo. Primeiro, ela conta que é funcionária pública contratada, está de licença maternidade. O contrato vence dia 31 de dezembro. Eles podem mandá-la embora? Pois bem, no caso de servidor público, quando não concursado, cujo cargo é de livre nomeação ou livre exoneração, que em termo latim chamamos de cargo ad nutum, pois bem, neste caso é possível sua exoneração. Porém, você estaria amparada pela Previdência Social, que vai acertar contigo o salário maternidade. Uma vez que, mesmo sendo integrante da administração pública em cargo de livre nomeação e livre exoneração, a proteção previdenciária abarca esse tipo de trabalhador. Então, você não sofrerá prejuízo em relação ao salário maternidade, que será custeado pela Previdência Social. A Paloma Maria, ainda em Monte Carmelo, tem uma outra dúvida relacionada ao esposo, e claro, a gente vai responder. Ela conta que o marido pediu conta de um serviço e não recebeu o FGTS. Agora ele está em outro serviço. Se porventura ele for mandado embora do emprego, ele tem acesso a todo o FGTS, inclusive desse emprego anterior, aonde ele pediu as contas? Não necessariamente. Terá acesso ao FGTS decorrente da contribuição deste último empregador. O outro FGTS, ele vai ficar retido. Ele fica retido dentro de um prazo aí de 3 anos, em que você poderá sacar caso não haja qualquer atividade. Ou ele poderá ser levantado em outras hipóteses previstas em lei. E uma delas, para aquisição da casa própria, etc. Mas, em resumo, fica lá vinculado à contribuição deste último empregador. Doutor, o William em Tuiutaba, olha só, audiência em toda a região, a gente agradece, claro, a participação de vocês. Ele está com uma dúvida aqui que é sobre essa questão das informações, se procedem ou não, se é fake news ou não. O William gostaria de saber se essa informação de vazamento de dados do Serasa é verdade ou não, e se de fato isso aconteceu, as pessoas que têm aí seus dados expostos têm algum direito. Exatamente. Nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, lei recente aprovada pelo Congresso Nacional, que garante, que tutela o seu titular justamente de ter violações com relação aos seus dados. Os dados devem necessariamente ser protegidos. Ou seja, então se o Serasa permitiu esse vazamento ou não atuou de maneira direta, de modo a impedir que ocorresse um fato criminoso, pode sim haver uma responsabilização nesse sentido. Doutor, o Ismael de Uberaba, ele conta que descobriu um protesto em nome dele de 2022. E ele, então, nunca recebeu nenhum comunicado. Ele quer saber o seguinte, ele é obrigado a pagar as custas do cartório? É obrigado a pagar as custas do cartório para retirar o protesto. Muitas vezes o comunicado não é efetivado por uma discrepância ou uma falta de atualização do endereço. Mas, num primeiro momento, eu entendo que você não vai conseguir se eximir da obrigatoriedade de arcar com as custas do cartório, considerando se a dívida é sim de sua obrigatoriedade. Doutor, a respeito de prazos, a Maria Helena, também de Uberaba, ela quer saber sobre o inventário. Quanto tempo ela pode fazer o inventário quando a pessoa morre? Né? E como é que eu faço com os bens? Ela precisaria de uma orientação de como proceder. O inventário, primeiro, precisa de um advogado. Ele pode ser feito judicial ou extrajudicial. Em cartório, tem os custos cartorários, tende a ser mais célere. Judicial tende a ser mais moroso, mas requer a contratação deste profissional, será nomeado inventariante, os bens virão à colação e o procedimento vai ocorrer. Não é um procedimento tão simples, ele tem uma certa complexidade, mas é necessário o trabalho do advogado. Sem advogado, não se faz inventário.
O doutor Leandro Souza, ele continua conosco ao longo do programa, vai só beber uma aguinha porque o tempo está seco, daqui a pouco ele volta para responder mais perguntas. Combinado, doutor? Combinado, Bagnetti. Combinado. E para você participar, Bandzap está liberado, tá? Peço que mande o nome, a cidade onde nos acompanha e a sua dúvida, que ele responde para todo mundo. Ó, esperança para famílias de milhares de pessoas desaparecidas Brasil afora. O mutirão em todo o país está coletando DNA de parentes para ajudar nessa localização. Vamos entender na reportagem. O filho de Laidson é uma das mais de 80 mil pessoas que desapareceram no Brasil só no ano passado, um aumento de 2% em relação ao ano anterior. Caio Vinícius saiu de casa em Salvador para consertar um celular. Desde então, a família não teve mais notícia dele. Eu não durmo 1 hora de relógio por noite. Eu já andei em buraco dentro de Salvador, atrás de meu filho. Hoje, o DNA do pai de Caio foi coletado pelo IML para ajudar na busca. O Ministério da Justiça e da Segurança Pública lançou uma campanha para intensificar a ação. O DNA é comparado com as amostras de corpos ou ossadas, mas também com material genético de pessoas vivas. Por exemplo, pessoas acamadas, que estão desmemorizadas, né, com esquecimento de sua identidade, pessoas que nunca tiveram identidade. O DNA é cruzado com materiais genéticos catalogados em todo o país. Assim, mesmo que a coleta seja feita em outro estado, o sistema consegue fazer a comparação. São mais de 200 pontos de coleta de DNA em IMLs de todo o país. Para recolher o material, é preciso ter o boletim de ocorrência sobre o desaparecimento. A ação aumenta a esperança de Lília. O filho, Davi Lima da Silva, desapareceu há mais de 3 anos, em Itiúba, interior da Bahia. É uma dor diária, é um luto diário. A justiça é muito lenta nesses casos e não vou desistir enquanto eu não encontrar meu filho. Se você vive uma situação como essa, conhece alguém que passa por isso, tá? Compartilha essa informação, pode rever no nosso YouTube da Band Triângulo. É preciso, claro, ter um boletim de ocorrência do desaparecimento, procurar o IML da sua cidade ou da cidade mais próxima para que você possa fazer o exame, tá bom? Olha aqui, gente, quando a gente pensa em refeições inesquecíveis, logo vem à mente a imagem de uma mesa repleta de sabores e boas conversas, né? É muito bom. É aquele momento que as nossas refeições não são apenas um prato, mas também uma celebração, uma companhia, um ingrediente especial. Momentos que nunca faltam, momentos como esse, não pode faltar a presença de uma refrescante Coca-Cola, tenho certeza que você gosta. Ela celebra a magia das refeições compartilhadas e os maravilhosos vínculos humanos que acontecem quando as pessoas se reúnem para desfrutar uma refeição juntas. Tão gostoso quanto saborear comidas típicas é dar aquele gole, uma Coca-Cola geladinha que está sempre ali para te acompanhar, não é verdade? A magia acontece quando reunimos prato de Minas e Coca-Cola gelada, uma receita mágica que você acompanha toda quinta-feira aqui no nosso Minas Urgente. Prato de Minas Gourmet, Coca-Cola para acompanhar é sempre uma boa pedida, tá certo? Pegue a sua geladinha aí, vamos beber uma Coca-Cola gelada. Eu vou fazer um intervalo rapidinho. Na sequência, vamos falar do documento do carro que está vencendo o prazo para regularizar. É, o CRLV. Agora vamos começar a cobrar nas blitz, hein? Terça e quarta da Feira Bretas. Dá mamão com açúcar economizar. Abacaxi Pérola unidade R$ 4,99. Cenourão repolho verde 99 centavos o quilo no cartão Bretas. Tomate 2,99 o quilo. Ovos brancos com 20 unidades 7,98 no cartão Bretas. Filé de peito de frango 14,49 o quilo no cartão Bretas. Todos os leites desnatados ou semidesnatados 1 litro leve 12 e pague 10. Papel higiênico Bimo 30 metros com 12 rolos 14,59. Terça e quarta da Feira Bretas. Uberlândia celebra 136 anos, mais conectada com o mundo e cheia de oportunidades. A Imob Hub se orgulha em apresentar à cidade o seu mais novo marco, o World Trade Center. O WTC é onde negócios e conexões acontecem, destacando Uberlândia no cenário internacional. O empreendimento com a assinatura Inconil, que impulsiona Uberlândia para o mundo. Inconil e Imob Hub, construindo uma Uberlândia para o futuro. Prato de Minas Gourmet. Uma temporada com o melhor da gastronomia da nossa região.
Toda quinta, a partir do 12h40, no Minas Urgente. Oferecimento na minha casa. Tudo é canto de Minas. Trebesque, cultivando saúde. Coca-Cola, a magia acontece. Oliva, a solução certa para o seu negócio gastronômico. Vamos falar de eleições 2024, tá? Especialmente com o eleitorado que, para especialistas, é considerado mais consciente e responsável. Os eleitores com mais de 60 anos. A participação dessa parcela da comunidade aumentou muito de acordo com a Justiça Eleitoral e a gente acompanha juntos. O título de eleitor do seu Jair está quase completando 5 décadas. Com o tempo, o documento ganhou a versão digital. Apesar das transformações, para o aposentado, o que continua inalterado é o desejo de fazer a diferença através do voto. Não pode parar, né? Quando tiver força para ir nos lugares de votação, na sessão, a gente tem que ir. É um dever e uma obrigação, né? A gente está decidindo o futuro da nossa cidade, do nosso país, do nosso estado, né? Esta é a última eleição municipal em que ele será obrigado a votar. Isso porque no próximo pleito, o aposentado estará com 70 anos. Engajado, ele conta que mesmo não sendo mais obrigatório, continuará cumprindo o dever cívico. O eleitor nessa faixa etária de uma maturidade maior, ele já viveu um pouco da história, mais recente e presente. Então ele tem mais condições de definir e saber mais os candidatos que estão na pauta. Dados dos últimos 2 censos demográficos feitos pelo IBGE mostram que em 2010 a cidade tinha 48.955 moradores com 65 anos ou mais. Já em 2022, a população nesta faixa etária passou para 119.171, o que equivale a um crescimento de 184%. Assim como seu Jair, atualmente Uberlândia conta com outros 148.812 eleitores com mais de 60 anos, quantidade que representa um aumento de 74% nos últimos 12 anos. Olha, o mais provável é que esse aumento da participação dos idosos se deve ao próprio envelhecimento da população brasileira, que é um fenômeno que a gente tem acompanhado nos últimos anos. A população em geral está ficando mais idosa e isso também se reflete no número de idosos, né? Se você for olhar o perfil do eleitorado nos últimos anos, ele, em geral, é um eleitorado mais feminino e mais maduro. Segundo o cientista político, devido às taxas de natalidade e morte em queda, políticas públicas voltadas para a terceira idade estão se tornando cada vez mais uma pauta que atrai a atenção de eleitores desta faixa etária. É uma participação muito importante. Esse perfil do eleitor tende a ser mais fiscalizador, mais atento, né, às propostas, analisa com mais critério, né, o que os candidatos têm oferecido como proposta para suas candidaturas. Então, quanto mais eleitores maduros podem participar da eleição, a tendência é a gente ter um voto com mais qualidade. Muitos candidatos são antigos, ele pode avaliar se eles já fizeram o que prometeram, e esses que estão chegando novos, ele vai decidir se vale a pena votar ou não nesses novos candidatos, em função do histórico deles também, seja profissional ou como cidadão. Exatamente, né? Os eleitores com mais de 60 anos, inclusive, são formadores de opinião, justamente por já terem passado por várias eleições, acompanhado vários governos, então tem um discernimento apuradíssimo, tá? Está em condições para votar, exerça o seu voto, exerça a democracia. Ainda falando de eleições, chegou a hora de debater as necessidades da cidade de Patrocínio, no Alto Paranaíba. Pois é, a Band, comprometida com a cobertura eleitoral completa e transparente, seguindo a tradição do Grupo Bandeirantes de Comunicação, nós vamos receber os candidatos à Prefeitura de Patrocínio para o primeiro debate do primeiro turno. Então anote aí, nesta quarta-feira, amanhã, 28 de agosto, a partir de 10h30 da noite, aqui na tela da Band Triângulo, transmissão também pelo YouTube da Band Triângulo, você vai acompanhar o primeiro debate com os candidatos à Prefeitura de Patrocínio. Gustavo Brasileiro, professora Bianca e o Wellington Mamazão aqui conosco. A intermediação é minha e eu aguardo você
claro, para acompanhar esse confronto de ideias, tá bom? Mas agora vamos falar sobre um assunto que eu tenho certeza que te interessa, roupa desbotada. Você compra roupa vermelha que depois vira rosa, preto que vira cinza e branco que vira bege, coisa chata, né? Para evitar isso, evite usar produtos com cloro, gente, que detonam as cores e as fibras das roupas. Você tem que usar esse aí, ó, que tá na sua tela, TUF sem cloro na linha de pré-lavagem, que deixa o branco mais branco e as cores mais vivas, sem desbotar. Ai, gente, como é chato quando as cores das roupas desbotam, né? Vermelho vira rosa, preto vira cinza e branco vira bege. Mas aqui em casa não. Eu uso TUF sem cloro para manter as cores. É branco mais branco e cores vivas por mais tempo sem desbotar. Ah, e TUF tira as manchas e elimina os maus odores. Então, bora salvar as cores com TUF? TUF sem cloro. Cuidado suave, resultado poderoso. Qualidade Start. Se você não usa, tem que descobrir, tá? Descubra TUF sem cloro. Esse aqui, ó, para todas as cores. Esse aqui para roupas brancas. Cuidado suave, resultado poderoso. A qualidade é Start e na Start a gente confia. Vou deixar o meu TUF aqui para a gente seguir com muita informação, principalmente para fazer um alerta para você que tem carro, caminhão, moto, enfim. Atenção, motorista, a partir de sábado, agora começa a ser cobrado o licenciamento anual de veículos em toda Minas Gerais, tá? Se você não regularizou, tem que regularizar, senão vai arcar com as consequências. É ou não é, Gustavo Galvão? Boa tarde para você. Dali Bagnetti, boa tarde para você, uma excelente terça a todos que acompanham o Minas Urgente. Olha só, termina neste sábado, dia 31, o prazo para a emissão do certificado de registro veicular dos carros com final de placas 1, 2 e 3, carros e motos. E por isso, a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, por meio da Coordenadoria Estadual de Gestão de Trânsito, alerta então esses proprietários de veículos. Já os veículos com finais de placas 4, 5 e 6 devem ser licenciados até o dia 30 de setembro. E os finais 7, 8, 9 e 10 até o dia 31 de outubro. Para ter acesso, então, ao certificado veicular do ano de 2024, é preciso ter quitado o IPVA, o seguro obrigatório, a taxa de renovação do veículo e também as eventuais multas. O veículo também ele não pode ter nenhuma restrição judicial ou administrativa que, porventura, impeça a emissão do documento. Pelo site www.transito.mg.gov.br também é possível verificar se existem pendências e imprimir então o CRLV, que é muito importante para o registro e controle então da quantidade de veículos que circulam pelo estado de Minas Gerais. Você então, motorista, que porventura ainda não tenha regularizado a tua situação, ainda dá tempo. Bagnetti. Valeu, Galvão. O IPVA começou a ser cobrado em janeiro, fevereiro e março. Não é verdade? Aí quem não conseguiu honrar o compromisso, o governo do estado parcelou em 12 vezes, está parcelado, está pagando em dia, a situação está em dia. Estamos terminando o mês de agosto, começando setembro, agora é para valer. O documento tem que ser o 2024, porque se você parar na fiscalização, corre o risco de ter o carro apreendido. A gente sabe que a situação não está fácil para todo mundo, teve gente que não conseguiu honrar o compromisso, mas agora precisa apertar o passo, porque senão a dor de cabeça e a dor no bolso vai ser ainda maior. Deixa eu fazer um intervalo rapidinho, na volta o nosso advogado do povo vem esclarecer as suas dúvidas, é um instante só. Supermercado Bom Preço, ofertas especiais toda semana, sempre pensando em você. Afinal, aqui é o lugar de fazer economia. Não deixe de aproveitar Supermercado Bom Preço, no coração do bairro Morumbi. Circuito Brahma apresenta Camaru Uberlândia 60 anos. De 30 de agosto a 8 de setembro. Shows de Henrique e Juliano, Jorge Mateus, Ana Castela, Luan Santana, Daniel,
Camaru, Uberlândia, 60 anos. Toda quarta-feira é dia de médico do povo aqui no Minas Urgente. Tem alguma dúvida sobre a sua saúde? Aquela dor que te incomoda, manchas na pele? Não importa qual o problema, o Minas Urgente vai te ajudar respondendo as suas perguntas ao vivo aqui no estúdio. Uma consulta para você e para sua família. Mande suas dúvidas pelo BandZap. Médico do Povo. Oferecimento Cardion, cardiologia preventiva e avançada. Agora em novo endereço, Avenida Getúlio Vargas, 2054. De volta aqui com o doutor Leônidas Souza para a gente falar dos seus direitos no nosso quadro Advogado do Povo, que só tem aqui no Minas Urgente, tá certo? Doutor, quem está participando conosco, ela mandou até umas fotos aqui, a Ana Rita. Doutor, comprei um apartamento com menos de 4 meses, todo o piso estava soltando, quebradiço. Tem algum órgão que eu devo recorrer? Comprei de um outro proprietário através de uma imobiliária. Assim foi a aquisição. Pois é. Então, você tem aí um defeito oculto na coisa, né? Ou seja, a coisa ela tem que ser própria para o uso e, nesse caso específico, eu entendo que o vendedor ele tem, sim, uma parcela de responsabilidade. Não se pode imputar ao comprador toda essa responsabilidade em casos dessa natureza. Então, você pode, sim, recorrer à própria imobiliária que intermediou a venda e ao próprio vendedor, conjuntamente, para que você possa reaver eventuais danos. Então, num primeiro momento, entendo que eles devem ser responsabilizados por isso. Doutor, quem está participando conosco aqui, o Daniel José Amorim, bairro São Jorge, em Uberlândia. Quanto tempo de MEI tem que pagar para dar entrada no auxílio-doença? Você precisa ter pelo menos 12 contribuições para que você garanta a sua qualidade de segurado, de maneira tal que a Previdência Social ela vai te proteger caso você não tenha condições de efetivar o seu trabalho habitual. Vamos lá. Doutor, duas pessoas BPC podem ter o mesmo endereço? O que é o BPC? É o benefício de prestação continuada, é justamente a assistência social paga pela Seguridade Social do Brasil, ao qual chamamos de LOAS, que alguns até confundem com aposentadoria. Ou seja, é aquele benefício que o deficiente, a pessoa sem condições financeiras, pobre nos termos da lei, recebe, que eles chamam de aposentadoria sem contribuir, é o LOAS. Se duas pessoas da mesma casa podem receber, eu entendo que não, porque é verificado a renda per capita. Agora, se forem duas pessoas que não têm uma relação de dependência econômica uma da outra, aí eu entendo que seria possível. A Aparecida, aqui de Uberlândia, ela conta que estava trabalhando há 1 ano em uma empresa, adoeceu, ficou afastada por 8 meses. Retornou ao trabalho no mês passado. E em novembro agora, completa 2 anos que ela está na empresa. Ela quer saber se ela consegue pegar férias no primeiro ano ou começa a contar aí então o benefício a partir de agora novamente, doutor? Aí temos que fazer um recorte, né? Quando você fica afastado do trabalho em razão de uma doença por mais de 6 meses, automaticamente ali você perde esse direito às férias. Então temos que separar o tempo efetivamente trabalhado, o qual chamamos de período aquisitivo, e vai passar a contar após o seu retorno. Doutora Valdenice está conosco, ela conta assim: tive meu nome cadastrado no SPC Serasa por 5 anos indevidamente, sem saber, tá, por uma financeira. Ao tentar financiar um veículo, estava lá meu nome sujo. Ao contestar a dívida, a financeira disse haver dívida em meu nome. Ao verificar novamente no site, após 5 minutos, para minha surpresa, o nome não constava mais débitos. O que fazer? Isso aí, então, essa situação perdurou de 2018 a 2023, uma dívida de R$214. Já estamos aí fulminados aí, a pretensão ela restou fulminada pela prescrição, né? A prescrição ocorre no prazo de 5 anos. Poderia sim você processar eventual empresa que causou esse dano, todavia o dano passa a contar a partir ali do momento em que o ilícito ele é consolidado. Então, até mesmo o fato de o nome já ter sido extirpado do SPC, eu entendo que não haveria
como entrar na justiça em razão da prescrição que ela automaticamente já ocorreu. Dr. Leandro Souza, ele continua conosco aqui, nós vamos fazer um breve intervalo, não saia daí, na sequência ele volta respondendo suas perguntas e falando dos seus direitos, eu volto já. Dia 27 tem a primeira rodada das quartas de final da Copa Futsal em Confidentes. Nesta terça, a partir das 20h15 no Ginásio Marquezinho em Sacramento. Conceição das Alagoas encara Sacramento e Uberaba enfrenta Santa Juliana valendo vagas para as semifinais. Transmissão ao vivo pelo canal da Zelacom no YouTube a partir das 20 horas. Acompanhe a cobertura completa também em nossas redes sociais. Futsal em Confidentes, oferecimento pixpremiosport.io. E aí, já tem seu palpite hoje? Sicredi, não é só dinheiro, é ser atendido sem sofrência, é ter com quem contar. Cruzeiro do Sul Virtual, se o tempo voa, decole. Estudar na Cruzeiro do Sul faz a diferença. Tremendão, há mais de 5 décadas participando da história dos nossos campeões. Irmédico, telesaúde 24 horas, atendimento médico sem agendamentos ou filas. Qualidade, preço baixo, todo mundo vai. Vai no Marte Minas, vai. O maior e mais completo de Minas Gerais. Peito de frango quilo 9,98. Molho de tomate 300 gramas 99 centavos. Milho verde 170 gramas 2,58. Lava roupas líquido 5 litros 29,90. Toddy 700 gramas 11,98. Água sanitária 5 litros 7,98. Vai no Marte Minas, uai. Qualidade e preço baixo, todo mundo vai. Minas de volta e muita gente ansioso. Quais são os assuntos de hoje do Band Mulher? Bora chamar a nossa amiga Vanessa Pires, que já está chegando elegantérrima. Ou elegantíssima, né? Como tem falado por aí. Boa tarde para você, Vanessa. Boa tarde, Bagnete. Boa tarde. Obrigado pelo elogio, né? Boa tarde para todos vocês. Não precisa ficar ansioso, não, gente. Aqui a gente antecipa tudo que vai rolar no programa. Falando em ansiedade, muitos pais acabam ficando sem saber como que conversa com os filhos sobre sexualidade. Crianças perguntam, os adolescentes entram na puberdade, têm curiosidades, os jovens namoram. E aí, como que a gente fala sobre sexo, sobre relacionamento com os nossos filhos? Tem as orientações de uma psicóloga. Também vamos falar sobre a reconstrução da sobrancelha, porque a sobrancelha, ela vai mudando a cada fase, etapa dos séculos, ela vem mudando. Épocas mais volumosas, outras mais finas, marcantes e agora o natural. Então, muitas mulheres querem fazer a reconstrução, dar aquela melhorada e a gente vai falar sobre esse procedimento. E tem dica de decoração no nosso quadro Momento Casa Rústica, então vocês não perdem, não. Daqui a pouquinho também, Bagnete, vamos falar sobre o estado de saúde da Ana Maria Braga, no nosso Bastidores, que ela tá com uma doença aí, a gente vai explicar o que está acontecendo, hein? Vamos acompanhar, programa imperdível, assunto para toda a família. Vou fazer o seguinte, vou continuar conversando mais um pouquinho com a Vanessa aqui, que eu fiquei curioso para saber da Ana Maria. Faço o intervalo e a gente volta com o advogado do povo. Combinado? Combinado. Até já. Te aguardo, hein? Minas Urgente. Oferecimento. Tuf sem cloro. Cuidado suave, resultado poderoso. Qualidade Start. Viver é se sentir pleno nas pequenas coisas. No sorriso de quem amamos, nas experiências de vida que compartilhamos ao lado de quem te acompanhou por toda a vida ou de quem acabou de chegar. Ouvir a vida faz parte de quem nós somos. E para você desfrutar cada um desses momentos, a Clarivox vai dar a sua idade em desconto nos aparelhos auditivos. Mas corra, é por tempo limitado. Clarivox, para você curtir os sons. Consulte condições. Terça e quarta do Hortifruti é no Bernardão. Espia aí. Tomate longa vida, beterraba, cenoura ou melancia, 2,98 kg. Feijão carioca Vasconcelos, 1 kg, 4,99. Maionese tradicional Helmas, 500 gramas, 7,99. Músculo bovino traseiro, 21,99 o quilo. Filé de peito de frango Sadia, 1 kg, 16,99. Ovos brancos Perfa ou Rancho da Lua Cartela com 20 unidades, 9,98. Compre também pelo site bernardãoemcasa.com.br.
Dia 2 de setembro, no Camaru, Cassiane, a partir das 8 da noite, entrada franca. Resgate Uberlândia 2024, promoção Cidade FM. Apoio Colégio Shalom, Faculdade Corandeu, Mundial Star Music e Só Eixo Centro Automotivo. Realização Conselho de Pastores de Uberlândia. Prato de Minas Gourmet. Uma temporada com o melhor da gastronomia da nossa região. Toda quinta, a partir do 12h40, no Minas Urgente. Oferecimento Na Minha Casa. Tudo é canto de Minas. Trebesque, cultivando saúde. Coca-Cola, a magia acontece. Oliva, a solução certa para o seu negócio gastronômico. De volta com o advogado do povo, doutor Leandro Souza, respondendo de um jeito que todo mundo entende. Doutor, uma telespectadora está conosco aqui, não falou o nome, mas falou que pode ler do jeito que ela escreveu. Doutor, quero comprar uma casa, mas não quero que o meu marido tenha direito, porque ele tem 2 filhos. Tem jeito? É possível? Ele está de acordo, porque os filhos dele são malandros. Eu quero comprar a casa com o dinheiro que ganhei da minha mãezinha. Pois é, se o dinheiro você ganhou da sua mãezinha, então eu entendo que se trata de uma vinculação pecuniária que não vincula o outro, ou seja, é fruto de uma doação, então não vai comunicar este bem. É possível fazer isso sim, depende de uma instrumentação jurídica adequada, você pode ter após isso um testamento que venha viabilizar o direito apenas para uma das pessoas. O importante aí é sempre ter um advogado para realizar esse instrumento jurídico de forma adequada, mas é possível sim, desde que as partes manifestem vontade nesse sentido. Agora, tem que se levar em consideração o prejuízo da legítima, mas é o direito que os herdeiros têm a 50%, que não pode ser oposto, mas existe a possibilidade, sim, até mesmo o estabelecimento de um regime de bens de separação absoluta. Há muitas nuances, o que não dá para responder necessariamente ao vivo, mas é possível, sim. Doutor, Roberto Rodrigues está acompanhando o programa, conta que ficou afastado pelo INSS por 7 anos. Quer saber se conta como tempo de contribuição o auxílio-doença. Ele faz a ressalva, afastou pela Justiça Federal. Sim, vai contar sim esse período de afastamento em virtude aí do trabalho involuntário, até mesmo porque não faria qualquer sentido. Muitas vezes a pessoa pode ficar afastada por um longo período e quando necessariamente for dar entrada na aposentadoria, ela ter que trabalhar esse período de afastamento. Então não faz o menor sentido, então eu entendo que sim. Quem está conosco é o Lázaro, ele conta que é deficiente físico, conseguiu a isenção do imposto de renda, mas não consegue receber de volta o valor que pagou nos últimos 5 anos. Já procurou o contador, mas o processo está parado desde o ano passado. Como ele deve proceder, doutor? Primeiro, tem que esperar o processo administrativo. Sendo indeferido, não tem outro jeito. Aí você tem que constituir um advogado e propor uma ação visando a restituição de imposto pago indevidamente. Então, aí não haverá outro caminho senão se socorrer ao Poder Judiciário, que é justamente a instância para o cidadão ver seus direitos que supostamente foram violados. A Edna, do Jardim Célia, ela conta que compraram um terreno no nome dela por uma imobiliária. Ela só emprestou o nome, tá? Era do meu ex-marido. E as parcelas que ele sempre pagou, o pessoal da imobiliária sabia, pois algumas já vinham sendo descontadas em folha. Ele faleceu. Tem alguma coisa para me ajudar a diminuir as parcelas, o valor ou alguma lei que possa amenizar isso? Ela conta, a Edna, que ela e o esposo eram amaziados por 13 anos. Então, Edna, aqui são dois problemas, né? O primeiro, o fato de você ter emprestado o nome não afasta a sua responsabilidade. É para isso que existe a segurança jurídica nesse sentido. Emprestou o nome e assumiu ali a responsabilidade por eventuais dívidas. Diminuir parcelas de qualquer financiamento é possível, mas tem que verificar o caso concreto. Temos que estudar o contrato de modo a verificar se há ou não uma cláusula abusiva, uma cláusula excessiva que viola direito do consumidor ou a legislação própria dos empreendimentos imobiliários.
Isso tudo é verificado através de uma perícia contábil. Se houver, sim, manifesta desproporção, abuso ou uma cobrança que viola a lei, é possível, sim, diminuir o valor das parcelas mediante propositura de uma ação judicial de revisão contratual. Porém, não há como mencionar aqui ao vivo sem estudar o contrato, sem verificar o caso concreto. Doutor, o Rodrigo de Uberaba, ele quando foi mandado embora da empresa anterior, que não depositou o FGTS a qual ele tinha direito. Ele quer saber se tem um caminho mais fácil para ele conversar com a empresa, para ele receber, ou se é só na justiça mesmo. O caminho fácil é mandar um e-mail, né? Perguntar, olha, o FGTS não foi pago, vão pagar, não vão? Se não for, tem que levar o caso para a justiça. A justiça, sim, a empresa terá que apresentar o comprovante de depósito. Se a empresa não apresentar, ela será condenada a pagar, inevitavelmente, o fundo de garantia por tempos de serviço. Quero agradecer ao Dr. Leandro da Souza pela disponibilidade toda terça-feira conosco aqui para falar dos seus direitos no quadro Advogado do Povo. Doutor, obrigado mais uma vez. Disponha, Bagnetti, estou sempre à disposição. Até a semana que vem, então, Dr. Leandro da Souza de volta conosco. As perguntas que porventura não foram respondidas hoje, a gente guarda com muito carinho e responde na próxima terça-feira para você, tá certo? Amanhã, só no Minas e somente aqui no Minas Urgente, tem Médico do Povo e aí a gente vai falar da sua saúde, tá bom? Quero reforçar com você o convite para você acompanhar amanhã aqui na tela da Band Triângulo o primeiro debate com os candidatos à Prefeitura de Patrocínio no Alto Paranaíba. Claro, é a Band comprometida com a cobertura eleitoral completa e transparente, seguindo a tradição do Grupo Bandeirantes, tá certo? Eu, Ricardo Bagnetti e toda a nossa equipe vamos receber aí então Gustavo Brasileiro, professora Bianca e o Wellington Mamazão a partir de 10h30 da noite, ao vivo para você aqui na tela da Band Triângulo, para 120 municípios que nos acompanham e para todo mundo através do YouTube da Band Triângulo, tá certo? Então você que nos acompanha, está aí, então, atento a todo o processo eleitoral na região, não só os moradores de Patrocínio, claro, mas patrocinenses que estão Brasil afora podem acompanhar o debate aqui na tela da Band Triângulo e também no YouTube, tá certo? Esse é o terceiro debate, aquilo que nós estamos promovendo nas cidades da região e em breve também uma rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito. Claro, essa é a cobertura do jornalismo da Band Triângulo. O Minas Urgente de hoje vai ficando por aqui, agradecendo... Oi, meu diretor. Olha só, deixa eu dar uma última informação, coloca na tela para mim antes de encerrar, por favor. Uma carreta tombou agora há pouco no bairro Distrito Industrial aqui em Uberlândia, tá? O Corpo de Bombeiros foi chamado para fazer o resgate do motorista. Segundo os militares, aí então, dos males o menor, não houve ferimentos graves, não precisou nem de atendimento. Polícia Rodoviária Federal está no local aí, então, auxiliando o tráfego na pista. Não se sabe como aconteceu esse acidente, mas você está vendo o tamanho dessa carreta aí tombada aqui no Distrito Industrial de Uberlândia. Você que, porventura, vai passar por aí nas próximas horas, muita atenção, reduz a velocidade, atenção redobrada, até que a carreta seja retirada da pista, tá certo? Agora sim, então, informação em primeira mão para você. O Minas Urgente vai ficando por aqui. Quero agradecer o carinho da sua audiência mais uma vez. Está chegando Vanessa Pires e o Band Mulher, você não pode perder. O nosso encontro é amanhã, 12h40, no nosso Minas Urgente. E à noite, o primeiro debate com os candidatos à Prefeitura de Patrocínio, 10h30 da noite. Você é meu convidado. Forte abraço, até amanhã. Tchau. Nesta sexta, 3, 6, 7, 8 tabletes. O combate ao crime nas fronteiras da América do Sul nunca para. Acompanhe o trabalho na divisa entre a Colômbia e o Equador. Central, ele continua andando de ré e realizando manobras perigosas. Uma jovem que desce do ônibus no meio da viagem chama a atenção dos agentes da Polícia Rodoviária Federal. O que está levando aqui? Maconha. Fica em pé aí. Fica em pé aí de costas. Levanta.
três costas e bota ela pra trás. Quadrilhas usam pessoas comuns para atravessar de tudo para o território brasileiro. Desce. 6 vezes. Primeira vez que vocês fazem isso? Suplemento é a primeira vez. Normalmente o celular, brinquedo, maquiagem. Operação Fronteira na Hora Max. Nesta sexta, 10h30 da noite. O streaming da Max, na tela da Band.